Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor. Divulgue este programa para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para que juntos possamos estar formando a cadeia da prece poderosa, quando estarei orando, intercedendo a Deus em o nome do Senhor Jesus Cristo, a seu favor, a favor dos seus familiares e a favor de todos quantos necessitam de uma bênção de Deus pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. No livro de Juízes, capítulo 6, do versos 29 ao 33, nos é registrado: levantando-se, pois, os homens daquela cidade de madrugada, eis que estava o altar de Baal derribado, e o bosque que estava ao pé dele cortado, e o segundo boi foi oferecido no altar de novo edificado. E uns aos outros disseram: quem fez estas coisas? E esquadrinhando e inquirindo, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: tira para fora o teu filho para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar, pelo que naquele dia lhe chamaram Jerubbaal, dizendo: Baal contenda contra ele, pois derribou o seu altar. Juízes, capítulo 6, do versos 28 ao 32. Este é um registro em que Israel estava sendo atacado pelos midianitas. Tudo que Israel plantava, todo o seu gado, era levado pelos midianitas e amalequitas, que vinham no número muito grande, mais de 130 mil homens, e levava tudo que Israel produzia.
nesse livro de Juízes, nos relata em que momentos em que Israel estava em dificuldades, Deus levantava um juiz para dar livramento para Israel. Isto ocorria porque Israel se afastava do Deus que os tirara do Egito e se envolvia com outros deuses. No versículo 1 do capítulo 6 de Juízes, nos diz, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Isto eles construíram para tentar impedir que a sua produção, o seu gado, fosse levado pelos midianitas. No versículo 7 nos diz: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Deus envia o seu profeta para exortar a Israel a informar o porquê daquela situação. E é neste clima, nesta situação de desespero, que os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, dos seus inimigos, que estavam destruindo toda a sua lavoura, todas as suas plantações, levando o seu gado. Então, por este clamor, o Senhor envia o profeta para exortar os israelitas e mostrar-lhes o pecado que haviam cometido. Ou então, que o anjo do Senhor aparece a Gideão e o identifica como varão valoroso, porque Gideão estava malhando o trigo e tentando livrá-lo dos midianitas. E no versículo 12 do capítulo 6 de Juízes, nos diz: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou
e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Sempre que o Velho Testamento registra a figura do anjo do Senhor, é o próprio Deus, ou seja, é o Senhor Jesus Cristo que se apresenta como anjo do Senhor. E este anjo do Senhor, ele atua como Deus, opera como Deus, ordena como Deus. Por isto que o anjo do Senhor disse para Gideão: o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? O próprio Deus estava enviando Gideão para combater os midianitas. Gideão, ele se tenta justificar dizendo que como que livraria ele Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Ou seja, a minha família não tem expressão, eu também não tenho nenhuma expressão. Assim nós podemos ver como que Deus escolhe aqueles que o querem servir. Deus conhece o coração de cada um. E Jesus, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, ele declara aos seus discípulos: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para dardes frutos, e frutos que permaneçam. Jesus continua escolhendo homens e mulheres para realizar a sua obra. Quando nós passamos a ver cada discípulo de Jesus, cada apóstolo de Jesus, nós vemos em cada um deles uma personalidade completamente diferente daqueles que poderia ser escolhido por um líder para estar prestando serviço. Mas Jesus escolheu exatamente estes discípulos que, para o mundo, para a ciência, para a psicologia, para todos, não haveria como constituir um grupo apostólico com dinamismo para levar avante o ministério que Jesus iniciou. E, no entanto, nós vemos o que o poder de Deus pode realizar na vida de um homem e também de uma mulher. Porque nós lemos no livro de Atos de Apóstolos, capítulo 1, verso 42, que Maria, mãe de Jesus, estava ali no cenáculo junto com os discípulos, aguardando a ordenança que Jesus deu para que eles ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Eles estavam ali no cenáculo orando e aguardando aquele momento para dar início na obra de Cristo, que já no capítulo 2 de Atos nos mostra que a descida do Espírito Santo, o revestimento de poder
sobre aqueles discípulos. Nós queremos dizer que todos aqueles que clamam ao Senhor, como Israel aqui clamou, no momento difícil, de dificuldade, Deus tem uma resposta. Deus não é Deus de mortos, Ele é Deus de vivos. Deus quer usar vivos, não usa mortos. Há muitos que estão invocando mortos para benefício. Os mortos não voltam. Quem se identifica no lugar de mortos são demônios, espíritos de demônios que se identificam. Inclusive as pessoas se encantam porque esses espíritos trazem informações do morto que muitas vezes nem mesmo a família tinha. Eles só não trazem informação de um morto que foi salvo em Cristo, que morreu salvo em Cristo, que foi um servo, uma serva de Cristo. Eles não têm informação para dar, porque pertencem ao Senhor Jesus Cristo. Então, quando Israel clama, Deus levanta Gideão para o livramento e dá a instrução a Gideão. Então Gideão começa a convocar o povo para esta batalha, que tinha aproximadamente 133 mil midianitas, e Gideão consegue ajuntar 32 mil homens para esta batalha. Mas em dado momento, Deus dá uma ordem para Gideão, para que declarasse aqueles 32 mil homens, que aqueles que estivessem medrosos, aqueles que não estavam preparados para aquela batalha, aquele enfrentamento, deveriam voltar. E sabe quantos voltaram? 22 mil. Gideão ficou apenas com 10 mil. E Deus ainda disse a Gideão: Gideão, ainda é muito. 10 mil é muitos. De repente eles vão dizer que foi pela força da sua espada que eles deram livramento para Israel. Então Deus ordenou a Gideão que encaminhasse aqueles 10 mil homens para beber água no riacho. E todos desceram o riacho. E depois Deus disse: aqueles que lamberam a água com a mão, estes você separa. E os demais, você manda de volta. Aqueles que se ajoelharam para beber água, manda de volta. Dos 10 mil, sabe quantos que foram prudentes, que não abaixaram, não ajoelharam para tomar água? Porque quando eles lamberam a água na mão, eles estavam lambendo a água numa mão e a espada na outra, olhando se o inimigo não estava próximo deles. Deus precisa de homens e de mulheres prudentes, homens e mulheres que estejam vigilantes. E por isto Gideão ficou apenas com 300 homens. E Deus disse a Gideão: é com esses 300 homens que vou dar o livramento a Israel. Deus quer homens e mulheres que estejam prontos para a batalha. Nós estamos num século 21. Nós também estamos numa batalha com a igreja, pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Evangelho Quadrangular Independente está com o compromisso da restauração da visão quadrangular em todo o Brasil. E estamos convocando pastores, obreiros que receberam de Deus,
do Senhor Jesus Cristo o ministério da visão quadrangular para somar conosco estas forças, mas aqueles que estão compromissados com o ID do Senhor Jesus Cristo, aqueles que estão compromissados de anunciar que o arrebatamento da igreja em breve vai acontecer, homens e mulheres de coragem, que não estão fazendo uso e não pretendem fazer uso do Evangelho em proveito próprio, em exploração do seu próximo, da fé do seu próximo. Gideão teve que destruir um altar do deus Baal. O deus Baal era o deus dos cananeus, aos quais Deus ordenou que fossem destruídos, e Israel não o destruíram, tomaram posse da terra, e é por isto que eles se contaminaram com este deus Baal, que é o deus da fertilidade. Então, eles quiseram associar o Deus que eles conheciam com o deus Baal, o deus da fertilidade, que era também acompanhado da deusa Aserá, deusa da fertilidade. Eram vários deuses que estavam em Baal, e a ordem de Deus foi para que Gideão destruísse aquele altar que estava na casa do seu pai, e embaixo daquele altar tinha as vegetações, tinha as plantações, porque era o Deus da fertilidade. E embaixo do seu altar tinha as vegetações, tinha as plantações, para demonstração que aquele Deus era Deus da fertilidade. E quando acabava as chuvas e tinha o período da sequidão, então não havia vegetação, então eles clamavam para este Deus da fertilidade e também o Deus da licenciosidade, o Deus da prostituição, que atraía homens e mulheres de Israel para a adoração deste Deus. Foi na destruição deste altar que tudo começou. É destruindo o altar que está dominando a mente, o coração, a vida do pecador, o altar dos vícios, o altar de apego com a idolatria, o altar do apego com entidades e espíritos de demônios. É Jesus que tem poder para libertar uma vida, é Jesus que tem poder para transformar uma vida, conforme está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versos 12, que a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus, e se tornam uma nova criatura em Cristo Jesus, em um filho, em uma filha de Deus. É este o compromisso da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente para todo o Brasil. Por isso estamos convocando servos e servas de Deus para esta grande obra da restauração da visão quadrangular no Brasil. Que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza no Espírito Santo e que Jesus em breve vai arrebatar a sua igreja. Assim como Gideão enfrentou todo aquele grande exército, nós, em nome do Senhor Jesus, estaremos também enfrentando este exército das heresias, esse exército da distorção do Evangelho, este exército tem levado mensagens mentirosas e levado, consequentemente, o povo para a destruição sem a salvação da sua alma. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa e estarei orando com você. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, visita nesta hora, Senhor, este homem, esta mulher, este moço, esta moça, esse adolescente, esta criança que me assiste nesta hora,
que ouve, Senhor, dessa tua palavra. Senhor, ó Deus, esta vida que se encoraja para ser um vaso, para ser um instrumento nas tuas mãos. Toca nesta hora com a virtude do teu poder, que o teu Espírito Santo esteja clareando os entendimentos, esteja removendo, Senhor, todo, ó Deus, barreira, impedimento nestas vidas. Ó Senhor Jesus, no teu santo nome, eu me levanto nesta hora contra as obras da feitiçaria, da macumbaria, Senhor Jesus, contra os espíritos de demônios que prendem essas vidas nos vícios, no alcoolismo, nas drogas, no tabagismo. Ó Deus, toca nesta hora, no teu santo nome eu repreendo, eu desfaço toda a sorte de mal, que estas mentes sejam liberadas para o encontro pessoal, real contigo e com a tua palavra. Dá bênção, Senhor, por sobre aqueles que estão num leito de enfermidade, aqueles que estão lutando, batalhando numa doença, numa enfermidade. No nome do Senhor Jesus, eu estou repreendendo e desfazendo todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade por sobre este corpo, que mediante o teu tocar haja cura, haja saúde, haja libertação, em nome do Senhor Jesus. Amém.